de 9 horas e por isso ele também pediu para adiantar o voto. O ministro Joaquim Barbosa, em um voto que também foi longo, ele analisou os diversos aspectos do voto do relator, ministro César Peluso. Vamos direto ao ponto em que ele aborda a questão da decisão do Ministério da Justiça em conceder o status de refugiado a Cesare Battisti. Causa perplexidade, no caso, ora sob exame, o fato de o poder de Estado incontestavelmente competente para a conduta das relações internacionais haver concedido refúgio político ao extraditando e, portanto, fechado as portas à possibilidade de sua entrega ao Estado requerente da extradição, ao passo que o órgão constitucional cuja intervenção no processo, segundo a Constituição, deveria se operar no sentido da proteção jurídica dos direitos do extraditando, contra ele se volta e determina a sua entrega ao seu país de origem. Não vejo qualquer distinção relevante entre este caso e a extradição 1008. Com efeito, como bem disse o Procurador-Geral da República, em seu parecer, aspas, a circunstância de a concessão do refúgio decorrer de decisão do Ministro da Justiça, no exercício de atribuição recursal e não deliberação do CONARE, ao que penso, não constitui dado distintivo relevante, capaz de justificar que este tribunal, só por isso, adote conclusão diversa daquela estabelecida na extradição 1008. Voto, portanto, no sentido de declarar a prejudicialidade do processo de extradição como consequência da decisão do Ministro de Estado da Justiça de conceder o refúgio ao extraditando. Em consequência, determino a expedição de alvará de soltura em benefício do extraditando, que, a meu ver, encontra-se preso ilegalmente desde o dia 15 de janeiro de 2009, quando o governo brasileiro lhe concedeu o status de refúgio. É como voto. Portanto, acompanhando a divergência aberta pelo ministro Eros Grau contra a extradição. O voto da ministra Carmen Lúcia teve por base o entendimento de que o status de refugiado político do extraditando prejudica, portanto, do ponto de vista dela, seguindo também a linha manifestada pelo ministro Eros Grau e pelo ministro Joaquim Barbosa, a concessão da extradição. Não vejo, portanto, nenhuma mácula a, de alguma forma, enodoar o processo que teve lugar no Poder Executivo Nacional. E chama atenção para a circunstância que nós já tivemos caso, por exemplo, na extradição 785, em que depois de julgada a extradição por este plenário, houve o pedido de extradição e imediatamente foi suspenso, ainda que já tivesse havido julgamento. E o ministro Nery da Silveira, que era o relator, entendeu que não poderia haver o prosseguimento por causa dessa natureza elisiva que se tem na concessão de refúgio. Não verifico, portanto, nenhum dado, nenhum elemento que pudesse viciar o processo de concessão de refúgio, que pudesse, de alguma maneira, deixar de incidir diretamente sobre, como disse o Procurador-Geral da República, nos efeitos deste processo de extradição, razão pela qual, como disse ao início, faço juntada de voto, peço vênia ao ministro relator, mas sigo a divergência, que já se pronunciou em 2 votos, no sentido da extinção da extradição em razão da concessão de refúgio. Nesse momento, portanto, tivemos 3 votos contra a extradição e o voto do relator no sentido de conceder a extradição de Cesare Battisti. Já o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto do relator, ministro César Peluso. O eminente ministro César Peluso já trouxe à baila uma expressão utilizada pelo ilustre ex-procurador-geral da República, que subscreveu o parecer e que vale a pena repisar, segundo o qual os homicídios que fundamentam este pedido de extradição parecem marcados por certa frieza e desprezo pela vida humana, o que contrasta com o caráter nobre de uma ação voltada para as reformas do Estado.
Quanto à extradição em si, agora, quanto aos aspectos formais, senhor presidente, eu observo que o pedido atende à existência da dupla tipicidade, tendo em conta que o crime de homicídio capitulado no artigo 575 do Código Penal da Itália corresponde àquele tipificado no artigo 121 de nosso Código Penal. E também entendo, tal como o fez o parquet e também agora o eminente ministro relator, que os crimes não estão prescritos. Lídia, vamos rever agora o ministro Carlos Aires Brito. Ele, no voto, ele cita o caso Olivério Medina, que foi uma extradição julgada aqui no plenário do Supremo e que foi um caso bastante comentado, inclusive, durante esse julgamento. Qual a relação deste caso do padre Olivério Medina com essa extradição? Foi uma citação que o ministro Carlos Brito fez para que houvesse uma comparação entre os dois casos. O padre Medina, ele foi uma pessoa que participou das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e praticou um homicídio naquele país. A Colômbia, então, fez o pedido de extradição ao Brasil, mas o Comitê Nacional de Refugiados já havia concedido o refúgio e o Supremo Tribunal Federal entendeu, em março de 2007, que como o Conselho já havia concedido esse refúgio dentro da legalidade, então não poderia haver a extradição. Então o Supremo não conheceu da extradição nesse caso, expediu alvará de soltura e manteve como legítimo o ato do Comitê de Refúgio que concedeu essa possibilidade de se manter no Brasil. Então o ministro Carlos Brito fez essa comparação, porque nos dois casos há uma semelhança, que é a questão do refúgio. Só que no caso do Cesare Battisti, o comitê negou o refúgio e depois foi concedido pelo ministro Tarso Genro. E nesse do padre Medina não houve essa intervenção do ministro da Justiça. Ele já foi concedido direto pelo próprio comitê. O ministro Carlos Aires Brito já disse logo no início do voto qual a opinião formada sobre o caso. Eu começo adiantando que o eminente relator, sem dúvida produtor de um magnífico voto, me convenceu. Inclusive mostrando que o caso é peculiar se comparado com o caso Olivério Medina. Há peculiaridades nesse caso que saltam aos olhos, bastando lembrar que no caso Medina, o caráter político da infração era vistoso, não sofreu maior contestação, tanto assim que o CONARE colegiadamente se pronunciou pelo refúgio. Aqui não, aqui é um dissenso endógeno. No próprio âmbito do CONARE, né, o colegiado se pronunciou por uma forma e o seu órgão de cúpula, que é o ministro da Justiça, se pronunciou por outra já em grau de recurso. Também lá, na extradição 108 da relatoria do ministro Pertence, a pertinência temática foi demonstrada de plano, porque a motivação do ato administrativo de concessão do refúgio coincidia com os fundamentos do pedido de extradição, coisa que não me parece acontecer no caso presente. Ou seja, o eminente ministro relator me mostrou que o caso tem peculiaridades justificadoras da conclusão a que chegou Sua Excelência pelo conhecimento do pedido e seu deferimento. A ministra Ellen Grace também se disse convencida dos pontos apresentados no voto do ministro relator César Peluso, inclusive sobre a competência do Supremo para analisar o ato do ministro da Justiça. Vamos rever. Renovo, portanto, a afirmação de que a apreciação do caráter da infração compete com exclusividade a este Supremo Tribunal Federal e desta obrigação não nos podemos demitir. Gostaria ainda, senhor presidente, de acrescentar que também no julgamento de processos extradicionais,
a Casa tem limitações muito restritas. Nós examinamos a legalidade do pedido, nós não adentramos, como não poderíamos fazer, no reexame e rejulgamento ou numa atividade revisional dos atos soberanos da magistratura de outro país. Aqui também